Olá meus amigos, estamos começando o quinto dia do ano de 2025, o primeiro domingo do ano. Eu tenho 3 partidas para analisar nesse domingo que eu quero muito trabalhar. Tem clássico envolvido, tem rivalidade envolvida, tem uma das maiores rivalidades da Itália envolvida. Vamos começar com o Liverpool e United. O Liverpool disparado na liderança do campeonato, com o Salah voando. O Salah é o artilheiro da competição, também é o maior assistente em 18 jogos. Foi o jogador que mais marcou gols contra o United na história da Premier League. Impressionante, se não me engano são 12 gols marcados. Também acho que é o jogador que mais deu assistências contra o United na história da Premier League. A gente vai falar do Salah principalmente nesse jogo, né? O United vem de 3 derrotas consecutivas, se não me falha a memória, na Premier League. Então aquela vitória contra o City de virada acabou sendo um grande problema, né? Porque dali para frente o Rubem Amorim não conseguiu ajeitar a equipe. Depois vamos falar sobre a Supercopa da França. O PSG vem vencendo nos últimos 11 anos, desde 2023. O PSG só não venceu em 2021, que eu acho que o Lille venceu. A gente vai confirmar isso. Aliás, e em todo esse período, né, desses 10, dos 11 em 10 o PSG conquistou, então praticamente virou um campeonato francês, onde o PSG já entra campeão, né? Então, vamos falar sobre essa possibilidade do Mônaco em tentar furar essa bolha de novo do PSG. E por último, Roma e Lazio, Derby della Capitale, né, a principal rivalidade na Itália. Talvez eu tenha que contar também essa história aqui no YouTube. Eu já comecei a fazer conteúdo, escrever conteúdo sobre histórias do futebol, que eu acho que vai complementar bastante aqui o conteúdo do canal. Já falei sobre algumas rivalidades na Itália, mas essa daqui, sem sombra de dúvida, é a rivalidade mais ferrenha na Itália. O Derby della Capitale, capital de Roma, né? Estádio de Roma recebendo esse grande jogo, que vale muito para a Lazio, né? Porque a Lazio está disputando lá em cima na tabela de classificação, mas claro, se torna uma coisa ampla, não é? Sai um pouco do campeonato italiano, porque é uma rivalidade muito, muito grande. E, além disso, nós temos outros jogos complementares nesse domingo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 5 de janeiro. Antes da gente começar, vou deixar aqui um lembrete para você. Eu criei um canal no WhatsApp para mandar os conteúdos produzidos aqui no YouTube para você, porque na maioria das vezes o YouTube não entrega para todo mundo os conteúdos produzidos. Eu não sei muito bem como é que funciona, acabei de criar aqui, mas vou deixar listado aqui embaixo no link, também no primeiro comentário fixado, o meu canal do WhatsApp, para você receber sempre que eu tiver novos conteúdos sobre o BDM e também sobre os outros vídeos produzidos por aqui sobre apostas, sobre trade e também sobre história do futebol. Eu vou deixar linkado lá embaixo. O Telegram, eu vejo que muita gente deixou de utilizar. Eu mesmo fui uma pessoa que deixei muito de utilizar o Telegram nesses últimos anos, então eu prefiro utilizar o WhatsApp. Vou deixar o link do canal aqui, ó, vai estar canal do Theo, e vou deixar o link aqui embaixo para você participar. Vai ser um prazer ter você por lá, fechou? Vamos começar o nosso planejamento 1h30 da tarde no jogo do Liverpool com o United, um clássico. O United com uma cotação elevadíssima aqui de 8,50, o Liverpool com uma cotação de super favorita 1,30, né? Antigamente a gente poderia contestar essa cotação. O United é o maior campeão da Inglaterra e fica parecendo que é um desrespeito com a história do United, mas a história recente mostra que o cenário atual é correto, né? Onde o Liverpool possa ter uma cotação de 1,30, na minha opinião. O Liverpool hoje, se não me falha a memória, em casa só perdeu uma partida para o Forest, por 1-0. O Liverpool tem um aproveitamento brutal dos seus jogadores, com destaque para o Mohamed Salah, hoje artilheiro da Premier League, maior assistente. Também, como eu falei no início, o jogador que mais marcou na história contra o United, é o maior campeão inglês, então não é qualquer coisa. O Liverpool hoje, se consegue ganhar uma Liga dos Campeões e até uma casadinha ali com a Premier League, muito provavelmente o Salah, se manter esse ritmo, será o melhor do mundo, né? É absurdo o que o Salah vem fazendo desde o final da temporada, aliás, desde o final do ano passado para o início desse ano, né? Final da temporada passada também foi uma temporada muito boa do Salah, mas essa temporada nova com o Jürgen Klopp saindo e entrando o Arne Slot, parece que o Salah ainda teve uma crescente ainda maior. O finalzinho do Jürgen Klopp teve ali uma risga entre eles, mas era um jogador extremamente importante, mas agora parece que, sei lá, se transformou em outra coisa. 1,30 a cotação do Liverpool então contra o United. Deixa eu só dar uma olhada nos últimos jogos. Em casa, o Liverpool enfrentou
O Leicester venceu por 3-1 e empatou 2-2 contra o Fulham. E o United perdeu para o Newcastle em casa, para o Wolverhampton, fora de casa por 2-0. Perdeu em casa para o Bournemouth e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham, né? Então, desde aquela virada contra o City, o United não teve resultados tão interessantes assim. Parece que foi um urucubaca, né? Para cima do United. Levando em consideração o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o United venceu apenas 2 partidas fora, não passa confiança nenhuma, saiu na frente em apenas 22% dos jogos, falhou bastante em marcar, né? Teve expulsão do Bruno Fernandes em cenários recentes, acredito que ele até volta agora contra o Liverpool. Ficou sem sofrer gol em 33% dos jogos. Os gols sofridos, uma média de 1 gol por jogo, não é uma quantidade de gols sofridos tão elevada, mas acaba também não tendo uma compensação nos gols marcados. O Liverpool saiu na frente em quase 60% dos jogos, falha pouco em marcar, ficou sem sofrer gol em 44% dos jogos, tem uma boa defesa, um bom ataque, enfim. Realmente a gente vai construindo essa ideia de que essa cotação é extremamente justa. O aproveitamento do Liverpool é muito melhor do que o do United. O primeiro tempo dos dois defensivamente são parecidos, mas ataque do Liverpool, número de vitórias é melhor. E no segundo tempo o Liverpool tem ainda um melhor aproveitamento comparativo ao United, porque ele consegue ter o mesmo número de gols sofridos do primeiro tempo, só que o United cresce, né? Mais que dobra esse número, e o Liverpool continua aumentando também o número de vitórias. Então, é uma cotação extremamente justa, por mais que possa parecer um cenário assustador, né? Duas equipes grandes, com escudo, com história, ter uma discrepância tão grande na cotação. Mas o futebol, é o momento, né? Como hoje o Arne Slot tem um estilo de proposição e o Rubem Amorim está numa fase de crise da equipe, com construção ainda do seu modelo de jogo, eu não estou vendo o United fazer um jogo de proposição. Estou vendo o United fazer um jogo reativo. E isso tende a corresponder ao que o mercado espera de uma estabilidade do preço, né? Falando de uma maneira bem chula, assim, bem simples, o mercado ele vai teoricamente acertar o que ele está esperando e com isso a cotação do livro vai se manter por mais tempo naquele patamar ali próximo de 1,30. Se isso acontecer, você que é um trader pode aproveitar o back favorito nesse cenário. Lembrando, o United tem condição e competência para jogar no contra-ataque. Sabe fazer isso. Cabe você analisar no ao vivo, por isso que eu acho que é um jogo para se trabalhar ao vivo, se o Liverpool vai ter condição de recuperar essa segunda bola e impedir com que o United tenha esses contra-ataques, tá bom? Se não me falha a memória, a última vitória do United contra o Liverpool na casa do Liverpool já vai fazer um bom tempo. Se não me falha a memória, foi em 2016. Eu faço questão da gente procurar isso aqui, né? Porque eu acho que é um cenário interessante. Confronto entre eles na casa do Liverpool. Vamos procurar uma vitória do United. Tá aqui, ó. 2016, 1-0, 17 de janeiro de 2016. Então já vai completar aqui quase 10 anos, né? 9 anos quase. Quem fez esse gol? Vamos ver se a gente lembra. Foi o Rooney. Só para você ter noção de quão velho de quão distante está esse jogo. Foi o Rooney, que ainda jogava bola, que estava magro e que marcou esse gol da vitória do United aos 78 minutos. Então ficou claro aqui que a situação do time do United realmente não é nada boa, né? Voltando um pouquinho, em relação a gols, 89% dos jogos do Liverpool em casa com over 1,5, 78% dos jogos do United. Não é um confronto, pelo menos no que as duas equipes vêm apresentando, com uma puxada muito grande para gols. Pode ser dependendo do contexto, né? E aqui, ó, 50% dos gols que o Liverpool sofre são nos primeiros 15 minutos. Esse é um problema crônico que já vem do Jürgen Klopp, também tá acontecendo com o Arne Slot, que são os primeiros 15 minutos de desatenção do Liverpool. Então, sempre que eu vou indicar para você trabalhar um back favorito ao Liverpool, eu também indico que você o faça ao vivo, que você o faça prestando atenção no jogo e, de preferência, que você comece a pensar a partir do minuto 15. Pode parecer estranho, mas é muito comum o Liverpool sofrendo gol no início. Muito, tá? Então dá para pensar num cenário de um trabalho a favor do Liverpool depois dos 15 minutos. Se você vê que o United realmente está ali largado às traças, aí beleza. Mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá? O Liverpool vai crescendo de maneira exponencial ali, depois desses primeiros minutos, não toma tantos gols depois. O United, pelo contrário, né? O United cresce no final do primeiro tempo, mas também tem os gols sofridos, e no final do jogo. Sempre que o United cresce na parte ofensiva, ele também libera espaço na parte defensiva, né? Então, quando o United melhora, acaba sendo um cenário de jogo para gols, para over, não necessariamente para ser a favor do United. E eu
considero esses últimos 15 minutos aqui uma oportunidade. Se o jogo estiver desempatado, principalmente com o Liverpool na frente, pode ser um cenário bem interessante buscar alguma coisa no mercado de gols, porque o United sai para jogar, tá? Então, se você é um trader, a gente já tem um cenário traçado aqui. Você pode trabalhar leia pela equipe em campo no United, né? Porque dependendo da sua metodologia, você não tem restrição de odd. Eu, por exemplo, não tenho. Você pode trabalhar um back favorito ao Liverpool, se ele entregar esse favoritismo. Você pode trabalhar uma situação de correção de preço do Liverpool no segundo tempo, mas aí já é extremamente arriscado. Vai do método de cada um. Mas o cenário indica um Liverpool pressionando, tentando encontrar espaço e o United tentando um ponto. Então, com isso, a gente pode ter aquele cenário de extremidade que eu gosto de falar para você, que é tentar buscar uma vitória do Liverpool de virada, se o United sair na frente, tentar buscar uma vitória do Liverpool no final do HT, com uma cotação mais elevada no mercado de HT, ou tentar buscar uma cotação mais alta do Liverpool no FT, no full time, no mercado de resultados, no final do jogo. Então, não quero pegar o Liverpool em 30, acho uma cotação esmagada. Acredito também, tá? Acho que é uma cotação muito baixa. Você pode ter uma situação para pegar o Liverpool acima de 2,20, 2,30 no segundo tempo, com uma cotação mais justa, na minha opinião, com menos tempo para disputar, né? Quando o Liverpool joga com essa cotação de 1,30, só para facilitar essa conta de padaria, a chance de vitória de um time de 1,30 é de 77%, né? Porém, quando o Liverpool joga com essa cotação de 1,30, ele venceu só 74%. Então, se você ficar pegando essa cotação de 1,30 seca no pré-live, você não vai ter lucro. Você vai trocar dinheiro com o mercado e ainda vai perder dinheiro no longo prazo. Então, por isso que eu gosto de indicar para você um cenário mais elevado, tá? Para pegar uma cotação mais justa, na minha opinião, para te dar uma rentabilidade, até porque muito provavelmente você vai encontrar com esse estilo do jogo do United uma cotação do Liverpool um pouco mais elevada. Se o Liverpool sair na frente cedo, aí não tem muito que a gente possa fazer. O último recado nesse jogo é uma super cotação para o Salah finalizar 3 ou mais vezes no gol. Ele tá uma fomeagem danada, não necessariamente um contexto negativo e pejorativo para a fomeagem do Salah, mas o cara tá voando, né? Então ele, óbvio, ele quer cada vez mais finalizar no gol, marcar gol. Para ele dar 3 ou mais chutes no gol, a cotação estava 1,25, aqui tem uma cotação de 2. Você pode aproveitar aqui embaixo essa cotação, clicando nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. Fechou? É só clicar ali em Saiba Mais e ler aqui também os termos de uso. Vamos para o segundo jogo do dia, que é PSG e Mônaco. Como eu comentei no início, o PSG ele tem já essa Supercopa da França como se fosse um campeonato francês. E o que eu quero dizer com isso é, na maioria das vezes é a obrigação do PSG vencer, porque ele já vem vencendo na maioria das vezes, né? Nos últimos 11 anos, como eu comentei, eu vou listar aqui para vocês, o PSG venceu praticamente todas as edições, né? Então eu vou pegar aqui, ó, desde o ano de 2013, o PSG venceu aqui o Bordeaux por 2-1 e ele foi vencendo. A última vez que ele não venceu foi em 2021, contra o Lille. O Lille venceu por 1-0. De lá para cá, de 2021 para trás até 2013 e de 2021 para frente, o PSG venceu todas as edições. 2022 ele venceu o Nantes por 4-0. 2023 não teve, provavelmente aqui outra situação. 2024 venceu o Toulouse e agora em 2025 enfrenta o Mônaco. No campeonato francês, vamos pegar como é que está aqui a situação do francês, o Mônaco está na terceira colocação. Estou listando aqui, vocês não estão vendo, mas está na terceira colocação com 30 pontos. Já é 10 pontos, ou já são, né, 10 pontos de diferença do Mônaco para o PSG no campeonato francês, ou seja, o PSG já caminha em direção ao título também da Ligue 1, normal, né? Quando joga como mandante, aqui provavelmente vai ser um jogo em estádio neutro, mas o PSG vem de 7 vitórias em 8 jogos como mandante, o Mônaco perdeu apenas 2, é uma boa campanha do Mônaco, mas lidar com o PSG é sempre muito difícil, né? O PSG é o melhor time da França hoje em dia. O Mônaco, na campanha que o Mônaco está enfrentando, ele vem apenas de 2 vitórias nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. E isso inclui Liga dos Campeões, uma derrota para o Benfica, inclui Liga dos Campeões de novo, derrota para o Arsenal e também, se eu não me engano, uma Copa da França, né, que teve uma vitória aqui contra um time de divisão inferior. Mas teve, pelo meio do caminho, uma derrota contra o próprio PSG, na casa do Mônaco, onde o PSG venceu por 4-2. E a última vitória do Mônaco contra o PSG foi aqui em 2023, um 3-1 na Ligue 1,
o PSG enfrentou o Mônaco na Copa da França em 2021, foi 2-0 PSG. Vamos ver se a gente acha que jogos só de Copas, né? Mais uma aqui na Copa da Liga em 3-0 PSG. O PSG e o Mônaco também decidiram essa Supercopa da França em 2018. O PSG meteu 4-0. Mais uma decisão entre eles em 2018. O PSG venceu por 2-1. Mais um jogo de mata-mata onde o PSG venceu por 4-1. Mais um jogo onde o PSG venceu. Então, em jogos de Copa, quando essas equipes se enfrentaram recentemente em Copas, o Mônaco não conseguiu levar a melhor nesses últimos anos. Na maioria das vezes, o PSG leva a melhor e isso vai de encontro com o que o mercado espera, uma cotação de 1,61. Só que o jogo único, ele facilita muito a situação de zebra, né? Por mais que o Mônaco não venha conseguindo ao longo do tempo, mas não é isso que eu quero dizer. Não quer dizer que o PSG aqui ele vai ter um grande problema para vencer o confronto. Mas, no fato do jogo único, a gente pode ter uma equipe não entrando tão encaixada desde o início. Então, te indicar uma vitória do provável vencedor numa cotação de 1,61 tem um grau de risco um pouco maior, porque o PSG pode não começar tão bem. Ele pode ter que virar o jogo, ele pode ter que começar a jogar melhor no segundo tempo, e essa cotação de 1,61 ela tem um alto risco de correção. Então aqui a gente pode colocar, como é o caso de contexto de jogo único e também um contexto de pressão para o lado do PSG, porque ele tem que continuar cumprindo essa ideia de vencer o campeonato que ele sempre vence, eu acredito num favorito que pode se complicar e num jogo para correção de preço. Por quê? O Mônaco pode começar na frente, o Mônaco pode fazer um primeiro tempo melhor, a cotação do PSG pode vir a corrigir e só então o PSG pode ligar, né? Pode acontecer esse cenário. Então o PSG, na minha opinião, pode vir a se complicar, para você também não tomar um partido do PSG desde o início assim, toma um pouco de cuidado. Acaba gerando nos jogadores também aquele marasmo do tipo, pô, todo ano a gente ganha, todo ano a gente leva esse prêmio e, enfim, eu acredito que você pode tentar buscar uma cotação do PSG um pouco mais elevada por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 4-2, 0-0, 5-2, 3-1, 1-1, 3-0, aí 3 jogos consecutivos de 2-0, uma para o Mônaco e 2 para o PSG, e uma vitória do Mônaco aqui embaixo por 3-2. É comum, nesse contexto, um ambas marcam. Mas, se tratando de um jogo único, ó, Copa da França 2-0 PSG, teve mais alguma? Aqui só está aparecendo a Copa da França no cenário recente. Mas o que eu quero dizer? Para você pensar em gols aqui, um contexto de jogo único, o melhor cenário é que haja um gol cedo do favorito, se você quer trabalhar gols. Por quê? O time não favorito, que já sabe que a dificuldade de vencer o título é maior, ele vem primeiro para se proteger. Então o cenário de gols nesse momento ele é mais baixo, o potencial de gol ele é mais baixo. Quando o favorito desencanta, o time não favorito, a zebra, tem que sair para cima de maneira lógica. Óbvio que eu estou aqui cantando para você a lógica, mas o simples é o que dá dinheiro, tá? É o bem feito. Então, PSG na frente, Mônaco saindo para o jogo, cenário com potencial mais elevado de gols. Quanto antes isso acontecer, melhor, porque se for lá para os 70 minutos, não adianta, porque aí o contexto de gols vai ser menor. Então o PSG saindo na frente, ainda no primeiro tempo, nós temos um cenário potencial para gol. O jogo se mantendo 0-0 no primeiro tempo, se mantendo 0-0 no meio do segundo tempo, não me interessa para trabalhar gols aqui, porque o Mônaco pode abrir o placar e pode segurar, o Mônaco pode segurar o 0-0 para tentar levar para os penais, e o PSG pode vir a marcar um gol muito tarde, e aí se eu trabalhei 2 ou 3 gols a favor e só sai um gol, eu vou tomar um prejuízo. Então eu prefiro trabalhar num contexto onde o jogo já esteja com potencial de gols muito elevado, que é PSG vencendo cedo, de preferência por um gol ou 2 gols de diferença. Fechou? Aí me agrada para trabalhar o mercado de gols. Só nesse cenário, hein? Vou marcar aqui pelo menos 2 gols nesse cenário. Não vou trabalhar gols sem ser esse cenário. Mônaco na frente, tô fora. Jogo 0-0, tô fora. PSG 1-0 cedo. Opa, PSG 2-0 ainda no primeiro tempo, melhor ainda. Que aí o Mônaco vai para cima e aí pode descambar para mais de 4 gols nesse jogo. Dá para pensar no ambas marcam? Com essa cotação de 1,61 eu não entro, porque a tendência é um jogo mais amarrado, tá? Então, se for uma odd mais elevada, aí sim. De resto, eu tô fora. Às 16h45 temos o maior clássico, a maior rivalidade da Itália. Eu considero assim, você pode pensar diferente, não tem problema. Eu tenho estudado bastante sobre as rivalidades ao longo do mundo, né? Eu gosto muito desse contexto. E aqui nós temos uma das maiores da Itália, sem dúvida, o Derby della Capitale, o Derby de Roma, com Roma e Lazio, né? Tem um
um dito lá na Itália, que eles ficam falando o tempo todo, que em Milão, no Derby della Madonnina, inclusive vai acontecer nessa semana a final da Supercopa da Itália entre Inter e Milan, né, o Derby della Madonnina. Dizem que o Derby della Madonnina, o Derby em Milão, ecoa por uma semana. E em Roma ecoa pelo ano inteiro, né? Ele é falado pelo ano inteiro. É como aquela rivalidade Grenal, Corinthians e Palmeiras, né? Onde você fica mastigando aquele assunto do derby ao longo do ano. Eu presenciei muito isso no Rio Grande do Sul quando estive lá, já fui em vários grenais, tenho amigos gremistas, tenho amigos colorados e ali a rivalidade é assim, né? Eles vivem pelo confronto um contra o outro. Então, o jogo do Gauchão, os dois jogos do Gauchão, né? Os jogos, às vezes, na final do Campeonato Gaúcho, o jogo do Campeonato Brasileiro, ida e volta, tudo isso é um contexto muito importante, que é mais ou menos o que acontece aqui em Roma e Lazio. No cenário do campeonato italiano, hoje, o interesse maior é da Lazio. A Lazio hoje com 35 pontos, está a 6 pontos da Atalanta e tem ainda a possibilidade de briga pelo título. A Roma, que teve agora uma troca de treinador recente, acho que foi a 9 partidas que teve a troca de treinador da Roma, a Roma vem num cenário um pouco melhor, mas também não é assim excepcional. Na 10ª colocação com 20 pontos, a Roma hoje já não briga nem por vaga na Champions, né? Teria que melhorar muito. É bem abaixo do que se espera do time da Roma. Mas, como eu gosto muito de lembrar, o derby ele tem esse potencial de pegar uma equipe que às vezes não está brigando por muita coisa e colocar ela extremamente motivada e pegar uma Lazio que está olhando para o campeonato, para o título, para a disputa de título e ter que voltar os olhos aqui para o seu rival de uma maneira mais forte, porque é uma rivalidade muito, muito grande, né? Um derby, um clássico tem essa capacidade de mexer com os jogadores e a torcida. Nos últimos jogos entre eles, a Roma venceu por 1-0, a Lazio venceu por 1-0, um jogo 0-0, outra vitória da Lazio, mais uma vitória da Lazio, depois mais uma vitória da Roma. Desde 2022, principalmente nesse último jogo aqui de 2022, o jogo ele tem se tornado mais xoxo. O que eu quero dizer com isso? Mais amarrado. A rivalidade vem dando tanto lugar assim ao resultado que os times hoje se preocupam muito mais na vitória ou na não derrota do que propriamente no espetáculo. Então a gente teve jogo aqui anteriormente com 3-2, 3-0, 2 vezes, mas o contexto de 1-0 ele tem sido mais frequente. Primeiro as equipes entram para não perder, para depois pensar em ganhar. Então pensar nesse jogo inicialmente aqui no mercado para gols não é o contexto esperado, a não ser que a gente tenha um jogo potencial, como eu falei no PSG e Mônaco, né? Então inicialmente aqui eu vejo muito mais um jogo para correção de preço e não vou te indicar nada relacionado à situação de gols, a não ser que eu tenha uma Roma vencendo por 2-0 no primeiro tempo, uma Lazio com uma discrepância de 2-0, para ir pensar nesse cenário. Por enquanto é um jogo para se apreciar ao vivo e para trabalhar também ao vivo. Na estatística a gente vê uma coisa mais ou menos parecida entre Roma e Lazio dentro e fora de casa respectivamente. 3 derrotas para cada lado, não de maneira contínua na Lazio, na Roma teve 2 em sequência, 2 vitórias em sequência nos últimos 2 jogos. O time da Lazio sai mais na frente da partida fora de casa, né? Isso mostra mais iniciativa, também falha menos em marcar, porém a Roma marcou mais gols em casa do que a Lazio fora. Está muito parecido realmente esse contexto. Em relação ao aproveitamento, a Roma tem um aproveitamento levemente superior. O primeiro tempo da Lazio é levemente superior em número de gols marcados e gols sofridos. E no segundo tempo, o segundo tempo da Roma é superior, com mais vitórias, mais gols marcados e principalmente menos gols sofridos. Então me parece que pode ser aqui aquela troca de superioridade intervalada, né? Um primeiro tempo de cada um e a gente pode ter um cenário realmente de correção de preço. O time da Roma e o time da Lazio, num contexto extra-derby, extra-clássico, costuma ter um cenário over. 67% de over para um lado, 67% para o outro. 2,5% que eu falo. Mas, num contexto de rivalidade nos últimos jogos, tem sido um cenário mais under. Tanto a Roma quanto a Lazio aceleram muito no segundo tempo, nos últimos minutos, né? Então, para quem pensa no over limite, mesmo que o jogo esteja 0-0, pode ser interessante, né? 47% dos gols da Lazio foram marcados depois do minuto 76 mais os acréscimos e 28% dos gols da Roma no mesmo momento. Se eu somar aqui, ó, 56% dos gols da Roma em casa depois do minuto 60. A Roma também sofre 50% dos seus gols nesse momento e a Lazio, se contar também o minuto 60, 42%. Então, a partir do minuto 60, você pode começar a pensar
num cenário de gols pode ser interessante, mesmo que seja para buscar um gol por aqui, tá bom? Mas de resto, se você é um Panther, é um cenário muito complexo para te indicar alguma coisa para trabalhar aqui no resultado final ou de maneira pré-live, porque a gente não tem bola de cristal, realmente é um jogo que pode cair para qualquer lado. Jogos complementares, vou deixar listado aqui embaixo no link do meu radar esportivo, tá? Temos Celtic em casa, temos, depois de perder para o Rangers, fora de casa, temos o Rangers fora de casa, depois de vencer o Celtic em casa, temos também o Ipswich com o Fulham, que é um bom jogo complementar aqui da Premier League. O Ipswich vem surpreendendo alguns grandes adversários, né? Então eu vou deixar listado aqui embaixo o link do radar esportivo, também vou deixar o link da minha parceira, a Betfair, vou deixar também o link daquela super cotação do Salah e também o link do canal do WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, um grande abraço e até a próxima.